Olá, pessoal, eu sou Cláudio Cardoso e esse é o Collab Trends, o seu programa de entrevistas inspiradoras sobre startups, tecnologia, transformação digital e sustentabilidade. Um tema hoje muito importante e a gente vai tratar exatamente disso. Eu vou conversar com o Pedro Alban e com a Natália Lessa, que são arquitetos e sócios fundadores da Arquivo. Arquivo é uma iniciativa inovadora sediada em Salvador, que se dedica a facilitar e popularizar o reuso de materiais de arquitetura contemporânea pela desmontagem de edifícios e revenda dos materiais. O Pedro é um artista visual e arquiteto de formação, com um mestrado em arquitetura pela Universidade Católica do Chile, e já participou da reforma de casarões históricos a partir dos restos de mais de 60 demolições no Centro Histórico de Salvador, que é bastante rico para isso, né? Natália está concluindo a sua graduação, quase formada, faltam poucos meses, na Universidade Federal da Bahia, em arquitetura, e já coordenou a desmontagem e recirculação de materiais provenientes de mais de 10 imóveis, além de fornecer consultoria sobre políticas públicas relacionadas à desmontagem e economia circular para clientes públicos e privados. Temas quentíssimos hoje aí para a gente explorar. Muito bem-vindos, Natália e Pedro. Obrigado. Obrigada. Obrigado pelo convite, Cláudio. Muito legal. Pedro, eu vou começar com você e começar pelo Arquivo, né? Assim, entender em linhas gerais, o que é a Arquivo, a empresa de vocês faz e que valor ela oferece para os seus clientes e para a sociedade? A Arquivo, ela surgiu em inquietação muito básica, assim, que é essa consciência de que em Salvador, que é onde a gente atua, mas que é uma coisa que é bem ampliável para o resto do Brasil, muito pouco se recicla, muito pouco se aproveita. E que os materiais que essas construções estão jogando fora, sejam reformas radicais de apartamentos, sejam casas que estão sendo demolidas por conta de uma mudança no plano diretor ou alguma coisa do tipo, esses materiais são super nobres, assim, são madeiras de coisas que foram construídas nos anos 70, são madeiras nobres, mas são bancadas de pia, são pedras, são coisas que frequentemente são coisas que não estragam. Se você pensar, uma pedra, ela é um registro geológico, então ela sempre vai durar mais do que a humanidade. E essas coisas estão sendo jogadas fora porque a gente não tem uma boa gestão disso. Então, o trabalho da Arquivo, o trabalho mais prático, é esse. A gente chega a esses imóveis que vão passar por um processo ou de uma reforma radical ou por uma demolição, cadastra todos esses elementos de arquitetura, sejam fachadas, divisórias, portas, janelas, bancadas de pia, metais, e esses elementos são desmontados muito cuidadosamente por a gente e depois são recomercializados. Essa é a explicação rápida. Aí, da explicação rápida e explicação lenta, que tem toda uma complexidade nisso, porque a ideia não é mais ser o reuso como as pessoas geralmente têm esse clichê do reuso, como uma coisa que, por um lado, é sempre barata e, por outro lado, sempre tem uma cara meio de rústica ou coisa do tipo. Então, na verdade, nossa ideia é inserir esse reuso em uma construção nova de alto padrão ou em uma construção que demanda uma certa garantia ou que precisa de um seguro, enfim, todas essas especificidades de uma arquitetura mais formalizada, né? Então, Entendi. Muito pouco isso. interessante. Veja só, no contato com vocês, prévio a essa gravação, de imediato eu percebi quantas ideias preconcebidas ou mentalidades eu tenho, né, em relação ao trabalho que vocês fazem e que são desafiadoras, muda completamente a lógica. Por exemplo, Natália, vocês me sinalizaram nessa conversa prévia como é diferente você desmontar um imóvel ou demolir um imóvel, né? Nós todos estamos acostumados com a ideia da demolição, né? Sei lá, até dos desenhos animados, aquela bola de ferro que vem e arrasa com o quarteirão, né? Ou as próprias demolições que nós temos nas nossas cidades, né? Então, e aí, evidentemente, já de imediato eu penso na questão do custo, do tempo, enfim. Comenta um pouco para a gente sobre esse processo do desmontar e o processo tradicional da demolição, já para começar o papo, né?
É porque, na verdade, a prática de desconstruir e não demolir era uma prática comum e milenar, assim, muito tradicional na arquitetura. Então, antes, né, quando a arquitetura não, quando não se existia carro, nem trem, muito menos avião, era muito lógico, né? Quanto mais perto você tinha seus materiais e sua fonte de matéria-prima da sua nova obra, melhor, por razões óbvias. Então, assim, era muito comum você procurar em um edifício que ia ser demolido ou estava abandonado, que era perto da sua nova obra, você usar ela como fonte de matéria-prima. Então, assim, isso continuou acontecendo ao longo da história. Tem exemplos, alguns inúmeros exemplos históricos, assim, em Paris, na época de Haussmann, por exemplo, foi uma época que esse mercado foi extremamente aquecido, porque foram grandes reformas urbanísticas aconteceram nessa época, muitas coisas foram demolidas e muitas coisas reconstruídas também. Então, é um exemplo que a desconstrução não era só uma prática comum, como realmente um mercado extremamente aquecido naquela época. E as coisas foram mudando, na verdade, a partir da Revolução Industrial, quando maquinários começaram a substituir essa prática. Então, assim, máquinas começaram a ser inventadas e era muito mais barato, né? Começou a ser mais barato demolir mesmo do que desconstruir. E, enfim, os terrenos também começaram a ficar extremamente valorizados no centro da cidade. Então, o tempo que você economizava só demolindo rapidamente aquele edifício ia valer a pena do que você está lentamente desconstruindo e o retorno financeiro que você vinha receber por revender aquele material desconstruído. Então, esses são, na verdade, alguns dos problemas que a gente enfrenta hoje em dia e que a Arquivo, entre outras iniciativas de reuso, tenta caminhar meio que contra essa maré, né? Então, assim, a gente defende que alguns pontos, né, nessa desconstrução e não demolição, eles são preservados. Então, a sustentabilidade é um deles, né, da gente estar, de fato, reduzindo o lixo, mas tem alguns outros, né, como a preservação da memória daquele edifício. Então, numa época que a gente vive que as demolições e as reformas são tão constantes, é muito importante, né, a gente acredita que é muito importante preservar algo daquela história. O material é também a história do edifício. Então, Espetacular. Quer dizer, nesse sentido, então, na verdade, essa ideia que pode me parecer estranha, porque eu fui, digamos, assimilando como natural acabar com tudo e, digamos, reciclar, pegar uma porta, reciclar uma porta é moer ela e fazer um outro material de madeira. Na verdade, o que vocês estão me ensinando que é uma volta ao que sempre fizemos e que, temporariamente, por conta de questões econômicas, de novas racionalidades de tempo, de velocidade de ganhos, da facilidade do transporte, talvez até o encarecimento da mão de obra, enfim. E aí eu pego um gancho, quer dizer, ou seja, isso era o que se fazia e de certo modo, o Arquivo faz um retorno contemporâneo a essa questão, ou propõe isso, né? Pedro, eu quero pegar aí já um gancho e perguntar para você uma coisa que acho que é básica, né? Qual é a diferença de reuso e reciclagem em obras? Pronto, é isso. Reuso, é isso. A reciclagem, ela de alguma maneira dominou o discurso da sustentabilidade, né, nas últimas décadas, assim. E o reuso, ele é mais complexo, mas de alguma maneira, mas ele é muito mais simples. Então, a reciclagem, ela é sempre um trabalho de voltar a coisa a um estado de matéria-prima. Então, se eu desmonto uma casa e pego todas as madeiras e trituro aquilo para produzir MDF ou picoto aquilo tudo para produzir uma madeira laminada colada, esse é um processo de reciclagem. Então, ele é um processo de alto consumo energético, porque esse processo de triturar e de colar e de tudo é um processo que, enfim, não é necessariamente o mais ambiental, apesar de ainda ser melhor em relação a extrair materiais novos. Ele é de alto consumo energético, ele é muito industrial, e esse industrial faz com que ele raramente seja feito no centro da cidade. Então, ele é um processo intensivo de transporte também. Então, se eu pensar na indústria de reciclagem hoje em dia, grande parte dos países exporta o lixo reciclável para a China. E lá na China, essa coisa é transformada em nova matéria-prima. O reuso, ele tem uma outra lógica. Então, o reuso, ele é local. Então, se eu desmonto uma porta, e a ideia da Arquivo é justamente essa, a gente trabalha em um terreno que é no centro da cidade,
a ideia é que essa porta viaje o mínimo possível entre desmontagem e remontagem. Então, ela vai para o nosso terreno, que é no centro da cidade também, então esse percurso não é muito grande, e ela volta ao Nova Inserção no centro da cidade também. Então, é um processo menos industrial, muito intensivo de mão de obra, então, geralmente, eu tenho muito mais pessoas empregadas num processo de economia circular, simplesmente porque desmontar é um processo intensivo de mão de obra, é um processo específico e não um processo que pode ser industrializado, porque cada porta é diferente, cada janela é diferente. Não é isso, ele é local, ele não emite muito ele não tem uma pegada de carbono tão alta quanto a reciclagem, e ele é muito alto de mão de obra. Acho que são as 3 definições básicas do que seria o reuso. Perfeito. E tem uma questão do tempo de novo aí, né, Natália? Quer dizer, de repente, como você sinalizou, então, centros de cidades muito valorizados, o tempo para desconstruir, reconstruir, ou demolir, né, como é, infelizmente, a regra, conta muito. Você enxerga outros gargalos, por exemplo, para que a grande... Como é que eu posso dizer? A grande indústria de construção imobiliária faça uma migração crescente para esse modelo? Você encontra outros gargalos, além desses, que não são triviais, né, na verdade? Tem alguns, né, de desafios que a gente enfrenta. Sem dúvida, a valorização do terreno é um deles. O transporte também é um deles. Então, quanto mais, tem muito a ver com o terreno, né? Quanto mais próximo do centro, mais próximo a gente está tanto das desmontagens e demolição, quanto das vendas também, das coisas que estão sendo construídas. Então, provavelmente a gente ter um terreno na Arquivo, na periferia, dificulta muito nossa logística, porque receber os clientes lá, depois trazer aqui com a gasolina, principalmente, né, a esse preço. Então, transporte é um deles. A substituição, né, da mão de obra por maquinário também é um deles, porque assim, houve uma valorização da mão de obra ao longo da história, o que é ótimo, mas o que aconteceu, na verdade, foi um caminho inverso e prejudicial, que alguns trabalhos que eram feitos por mãos humanas, como começou a ficar caro esse trabalho, mais caro, as empresas e as grandes indústrias resolveram substituir por máquinas. Então, isso também é um ponto que a gente caminha contra, né? Além disso... Um gargalo que eu acho que é muito grande, assim, é o sistema de confiança, né? Então, assim, quando a gente traz essa coisa do passado, você tem a ideia de que o arquiteto, o construtor, às vezes o proprietário, eram a mesma pessoa. Então, era muito fácil você pegar uma porta e dizer, não, essa porta está boa, e reinserir ela. Mas a construção contemporânea ela é muito complexa. Então, se eu encontro um hangar e eu quero desmontar esse hangar para montar no meu terreno, o que eu faço primeiro? Eu vou na prefeitura e peço um alvará para aquela reinstalação, sabendo que quando eu conseguir o alvará, aquele hangar pode não existir mais, ou eu compro o hangar e vou pedir minha aprovação na prefeitura, sendo que a prefeitura pode não aprovar e eu já comprei o hangar. Então, tem sistemas de legalização da construção e sistemas de asseguramento. Então, por exemplo, um dos motivos que o reuso se tornou difícil é que, se eu compro um piso da Porto Belo, ou de qualquer empresa de piso, a Porto Belo me dá uma garantia de que aquele piso respeita certas condições de pressão, de tráfego por cima daquilo, me dá uma série de garantias. Quando eu desmonto um assoalho ou quando eu desmonto uma cerâmica, quem é que dá essa garantia? É Arquivo? É a pessoa que originalmente produziu aquela peça nos anos 70? Sendo que várias vezes eu não tenho como tracear a origem daquela peça, então tem uma coisa daí, com estrutura metálica se torna ainda mais forte. Assim, quando eu desmonto uma estrutura, eu atualmente preciso fazer uma série de testes para provar que aquela estrutura é viável para reuso. Então, e esse processo de testar essa estrutura para garantir uma estabilidade de novo, às vezes termina saindo mais caro do que pegar uma estrutura que é nova, mas que eu tenho essas garantias de fábrica. Então, o sistema de garantia e seguro, ele é um grande gargalo, assim. Puxando o gancho do material também, eu acho que assim, você pensar em novas construções, pensando que elas foram desconstruídas e não demolidas, também é uma questão importantíssima. Então, assim, na nossa
experiência de desmontagem, por exemplo, a gente percebe que edifícios que foram construídos dos anos 70 aproximadamente para trás, a gente tem muito mais facilidade de tirar revestimentos cerâmicos, assentamentos, porque era assentado numa argamassa muito mais fraca do que assentado hoje em dia. Então, você construir com muito menos uniões químicas e muito mais uniões mecânicas, elementos parafusados, encaixados, eles são muito mais favoráveis para serem desconstruídos sem nenhuma perda, né, sem danificar o material. Esse é um gargalo grande assim, que a gente vê para o futuro. Então, se eu pensar as coberturas e as lajes, todo o sistema de manta asfáltica para impermeabilização, os sistemas de mantas coladas e uniões plásticas, que é uma união térmica, onde eu aqueço dois materiais juntos, isso já é difícil para reciclagem, isso já é uma grande dificuldade. Então, se eu pensar reciclagem de vidro, 1 grão de areia em, sei lá, toneladas de vidro já é o suficiente para inviabilizar qualquer reciclagem que transforma aquilo de volta num vidro translúcido. Então, esse tipo de coisa já dificulta a reciclagem. Mas quando chega em reuso, fica ainda mais difícil. Mais inviável. Fica impossível eu desmontar sem destruir. Então, esse é um gargalo assim, de como construímos hoje em dia. Eu acredito que vocês estão trabalhando no limite, na verdade, em diretrizes de sustentabilidade para a construção imobiliária. A gente vai aqui para um rápido intervalo, aqui pela Transamérica, a sua rádio, onde você estiver. Já estamos de volta com o Colab Trends. Hoje a gente conversa sobre reuso, reciclagem, o grande desafio aí da indústria imobiliária do futuro, com a Natália Lessa e o Pedro Alban, que são sócios da Arquivo. Olha aí, a gente no primeiro bloco conversou bastante sobre essa questão exatamente dos gargalos, estávamos concluindo isso, né? Os gargalos da construção, as dificuldades do reuso e o quanto, na minha opinião, essa questão é muito mais inteligente e enfim, muito mais sustentável, inclusive, né? Fantástico. Eu queria provocar vocês agora com o seguinte, né? Contem pra gente, fiquem à vontade entre vocês dois, os dois de vez até, né? Um a cada seu tempo. Conte pra gente como foi a história da Arquivo, como é que nasceu? Como é que nasceu? Surgiu de onde essa ideia, né? Queria ouvir isso. Não, surgiu eu previamente a Arquivo, né? Apesar de a Natália também ter participado um pouco nesse processo, a gente reformou um casarão no Centro Antigo de Salvador, um casarão do início do século XX, que estava ali em estado de ruína, e como a gente não tinha dinheiro nenhum, uma das coisas que a gente fez, era um casarão muito de autoconstrução, mas uma das coisas que foi feita foi que a gente lançou uma campanha de doação, que era um pouco o que você não vai usar pode servir para a gente, e começou a receber materiais que estavam sendo descartados por outras reformas ou demolições. E nesse processo a gente descobriu que o que estava sendo descartado, né? Eu acho que inicialmente o que a gente pensava que ia ser nossa construção ia ser essa coisa um pouco do pallet e enfim, esses clichês da arquitetura verde, de coisas que tem cara de reuso, a gente achou que ia ser isso, e a gente chegou à conclusão muito rápido que não. Que em Salvador, e eu acho que isso se amplia a todo o Brasil, eu recentemente fui para São Paulo e vi umas caixas de entulho com, sei lá, enfim, coisas extremamente nobres, assim. Então, em Salvador, trabalhar com reuso era trabalhar com materiais extremamente nobres. Então, pisos de taco que estão sendo removidos porque atualmente existe um apelo estético do porcelanato, assoalhos, bancadas de pia de inox, que hoje em dia é até uma coisa que retornou à moda dentro da arquitetura, pedras, muitas, bancadas de pedra, pisos de pedra, todo esse tipo de coisa, luminárias, enfim, todo tipo de coisa, e que isso a gente fez a reforma a partir disso. Só que a reforma é de uma casa só, a reforma acabou, os materiais continuavam chegando, a gente foi começando a desviar para amigos, e em algum momento a gente chegou à conclusão que teria um potencial de montar uma coisa nesse sentido. Tem uma inspiração muito grande do Rotor, que é uma cooperativa da Bélgica, que faz uma coisa muito parecida com a gente. Eu acho que o que muda entre o que a gente faz e o que eles fazem, além deles terem mais tempo,
é que como lá a mão de obra dele é muito mais cara, nós e eles trabalhamos com materiais diferentes. Então, um dos carros-chefe da Arquivo é madeira, e lá eles trabalham muito com móveis e desmontagem de espaços internos de escritórios daquela região de Bruxelas, que tem muito escritório administrativo da União Europeia. E aí, a partir do projeto deles, a gente trouxe essa realidade para Salvador, e só de trazer para Salvador muda muita coisa, assim, porque muda o valor de mão de obra, muda a legislação. Acho que a legislação é um ponto importantíssimo, né? O que diferencia muito. A gente tem essa grande inspiração de início, mas construir uma empresa com valores de sustentabilidade no Brasil, que tem muito pouco incentivo, né? Muito pouca legislação em relação a isso, é muito diferente do que eles, né? Que já tem toda uma legislação e um incentivo europeu. Então, por exemplo, a desmontagem é uma diferença grande, né? A gente não cobra pela nossa desmontagem. O que a gente lucra é na venda dos materiais. Enquanto eles não, com toda a legislação e incentivo do governo, eles conseguem cobrar por uma desmontagem, porque a pessoa que está pagando por isso, ou pessoa física ou empresa, eles estão ganhando uma série de isenções fiscais que vale a pena estar cobrando por esse serviço. Não só isso, mas a multa, se você demolir, é muito grande. Então, assim, vale a pena você pagar uma desmontagem só para você não ter que pagar a multa de descartar um material. Então, atualmente no Brasil, acho que a gente quase que subsidia a demolição, porque os aterros sanitários, eles são frequentemente terrenos públicos, que não se paga adequadamente aquilo. Então, a gente sai de uma referência em um país onde se tenta, de alguma maneira, desincentivar a produção de resíduos, é um país que quase que incentiva a produção de resíduos. Assim, apesar de sermos um país pobre, esses materiais poderiam ter muita utilidade. Essa é a realidade, e o que muda bastante as duas empresas. Tem uma inspiração grande neles. Espetacular. Assim, eu acho que essa entrevista, para mim, é uma honra de estar fazendo com vocês, de verdade, porque nós estamos falando aqui de mudança de paradigmas, né? Não é uma coisa comum, e nós que estamos envolvidos com inovação, nós somos compelidos a nos deparar com mudanças de paradigma, né? A inovação, em alguma medida, implica em mudanças de paradigmas e talvez no limite, na mudança de legislação, né? Então, não só das mentalidades das indústrias, que são seriamente comprometidas com o que fazem, né? Então, vocês me ensinaram coisas desse tipo, né? Quer dizer, as construções novas, ao contrário, estimulam esse ciclo, que eu diria bastante, talvez, negativo, né, de produção de resíduos, que usam colas diferentes, ou seja, todos esses detalhes são muito interessantes, que as pessoas que não são profissionais como eu, do ramo de vocês, jamais imaginaria. Agora, eu queria aproveitar isso, fazer uma provocação, que tem a ver com o nome do nosso programa, que é Trends, né, tendências em inglês. Vocês enxergam esse movimento como uma tendência? Eu vou me estender um pouquinho na pergunta e comentar o seguinte: a percepção que eu tenho, talvez de uma pequena parcela da população, mas eu acho que talvez seja significativa já, é de que existe crescentemente um amor a esse tipo de material, um respeito a esse tipo de material. É bonito, a gente acredita cada vez mais que é bonito ter uma peça dentro da casa, ou a própria construção, de algo que tem a ver com a memória. Eu, particularmente, adoraria ver nos prédios da Avenida Paulista resíduos, né, traços do que existia ali antes. E às vezes você não tem nenhuma noção do que era aquilo antes de ter um prédio. Enfim, sem blasfemar o passado, mas pensando no futuro, o que é que vocês veem como tendência nessa área que vocês estão atuando? Eu acho que sim, é uma tendência, assim, sem dúvida. Agora, um ponto importante que o arquivo tenta desconstruir um pouco é a imagem, né? Acho que ele dormiu um pouco antes. Então, acho que é uma tendência dessa estética vintage em alguns tipos de construção, e que isso a gente não é contra, a gente é super a favor. Tá ótimo quem quer botar sua janela para ter essa pegada mais vintage mesmo, estética mais rústica. Mas ele defende também que o reuso não é só isso. Então, acho que hoje em dia a arquitetura sustentável também está muito atrelada a uma imagem, né? Então, assim, você construir um edifício sustentável é você botar
não sei, uma fachada verde, por exemplo. E a gente defende que não é só isso, né? Então, você construir algo com reuso pode ser você colocar uma janela com uma estética antiga, mas pode ser também você colocar no seu apartamento uma bancada de pia que ninguém, seu convidado, vai entrar no seu lavabo e não vai entender que aquilo é reuso. Vai ser uma coisa que tem cara de novo, tem uma estética, pode ter a estética que você quiser. Com a quantidade de material que a gente recebe, dos vários tipos, a gente percebe que o reuso pode se adequar às mais diversas estéticas. Assim. Desculpa interromper um pouco, mas assim, eu acho que vocês estão falando ainda mais, porque a estrutura do imóvel, onde a pessoa não vê, porque está escondida por um reboco, pintura, ela é também né, um reuso. É mais profundo ainda, né, Natália? Você está sendo gentil, né, e cuidadosa de sinalizar isso, mas é mais profundo, né? A própria casa é construída com outra casa, ou com o que havia de material ali por perto, né? Sim. Acho que, para além assim, do nosso trabalho de desmontar imóveis e revender material, uma das coisas que a gente tem trabalhado com frequência, assim, que a gente acredita muito, é os processos de consultoria, porque ajudar arquitetos a produzir construções de qualidade com reuso é muito importante para você gerar esse precedente. Então, acho que no final desse ano a gente está com algumas coisas em obra que vão ficar prontas, que a ideia é justamente quebrar esse paradigma, ou seja, são imóveis, alguns apartamentos, outras casas, que são feitos com reuso muito intensivo, no sentido de que dos vasos sanitários, as bancadas de pia, as luminárias, a estrutura de madeira, tudo é reuso, mas que você olha e você não entende aquilo. A gente está tentando estudar projetos com parceiros de arquitetura onde você quebra essa legibilidade. E aí eu acho que em tendência você tem muita coisa, assim, eu acho que uma das coisas que eu acho que é importante para a gente dizer na Arquivo é que, assim, não somos a primeira empresa de reuso, o reuso não é uma coisa que desapareceu completamente do mundo e está voltando agora. Então, se eu pensar Ferros Velhos, que é uma coisa que a gente tem visitado com muita frequência aqui em Salvador, Ferros Velhos são um dos poucos atores de reuso que sobreviveram a essa grande baixa da indústria de construção na utilização de reuso. Então, Ferro Velho é uma coisa que existe, e do outro lado, antiquário, que é uma coisa que tem o valor de memória. Essas duas coisas continuaram existindo, algumas outras mais, mas eu acho que tem uma coisa de tendência que é a noção de patrimônio, né? Que é uma coisa, mas patrimônio nos dois sentidos, que eu acho que essa é a jogada, né? Que patrimônio, quando a gente fala no sentido financeiro, a gente usa patrimônio nos dois sentidos, né? A gente fala patrimônio como valor de memória, mas a gente fala patrimônio como um valor financeiro, no sentido de eu tenho um patrimônio que é um terreno, não sei. Antigamente, materiais de reuso eram um patrimônio nesse sentido. Então, sei lá, se eu pensar o Império Romano, quando ele começou a decadência dele, passou um ofício que dizia, olha, se os edifícios estão desocupados, a ordem do Império Romano é que esses edifícios sejam desmontados e guardados, porque essas pedras e essas partes desse edifício são patrimônio do Império Romano. E aí, patrimônio não no sentido de memória, patrimônio no sentido, não financeiro exatamente, mas no sentido de valor. E eu acho que hoje tem muito disso. Então, a gente está tendo uma grande reformulação de como entendemos os edifícios a partir do BIM, que é essa tecnologia que permite que eu tenha um modelo virtual coerente com o edifício real. E esse modelo virtual ele pode servir para, por exemplo, eu saber quantas portas tem naquele edifício, ou quantos metros quadrados de assoalho tem naquele edifício, ou todos os materiais que tem naquele edifício, e esse material seja também um patrimônio. E que quando alguém faz uma reforma, eu entenda que aquela quantidade de material foi tirada e aquela quantidade de material entrou, mas que eu tenha o conceito de mina urbana, né? A ideia de que os novos espaços de extração não são mais espaços fora da cidade, mas que eu tenho espaços de extração de material dentro da cidade. Eu vou falar só um pequeno exemplo, que a gente está desmontando atualmente um andar, o último apartamento original do edifício Mansão Carlos Costa Pinto, que na época que foi construída no final dos anos 80, era o maior apartamento do Brasil. Então, é um apartamento de seus acho que tem 1.025 metros quadrados, de altíssimo luxo. Então, sei lá, acho que tem mais de 50 metros quadrados de mármore nas salas. Todas as portas eram de madeiras maciças, forro de madeira maciça, assoalho, bancadas, enfim, uma infinidade de coisas de alto luxo. E eu tenho que entender que entre a construção desse edifício em 89 e agora, 2021, que é quando a gente está desmontando o último apartamento,
todos os apartamentos foram desmontados ou sofreram grandes reformas. Então, eu tinha ali um estoque material de altíssima qualidade que provavelmente, como a gente só está desmontando o último, boa parte desse estoque foi para o lixo. E eu tenho que entender que o período desse estoque de durabilidade dentro de um edifício não é 100 anos, como arquitetos gostam de pensar, né, que os edifícios que eles fazem vão ser eternos. É 30. Porque a primeira pessoa que entra no edifício de alto padrão, ela vai fazer uma reforma e ela vai tirar quase tudo que tem ali, justamente porque é um edifício de alto padrão. Então, ela tem um mega arquiteto que vai fazer um mega projeto. Então, entender que também que o reuso não é necessariamente material velho. Tem muita coisa que a gente desmonta que são de edifícios recém-construídos, que terminaram mês passado, e que a gente está tirando, na verdade, portas, bancadas, vasos sanitários que nunca foram utilizados por ninguém. Elas são o reuso vai ser o primeiro uso. Na verdade, aquilo tá ali para cumprir com a demanda do que é uma entrega. Uma demanda segundo a prefeitura, que é a concessão do habite, mas uma demanda com relação a quem compra, assim. Então, acho que tem várias tendências, tem muita coisa para pesquisar, assim. A ideia da Arquivo é muito ser esse núcleo de pesquisas, assim, de estar ajudando outras construtoras ou outros fabricantes de materiais a como entender a perspectiva circular dentro do processo deles, e não necessariamente só a gente desmontar os edifícios e fazer todo o trabalho. Quer dizer, acho que esses interesses são um pouco diversos também. Desculpa. Desculpa, que, assim, às vezes, a depender do cliente ou parceiro, a gente é procurado por diferentes interesses, né? Então, assim, nossa primeira grande desmontagem, por exemplo, foi... A gente recebeu um convite da construtora civil e da incorporadora Capa. Eles iam construir um edifício numa antiga escola de inglês, o edifício, o Aquibeu. Então, aqui em Salvador, ela era a primeira escola de inglês. Eles sabiam que aquilo tinha um valor importante de memória mesmo naquela rua, naquela vizinhança e até na cidade para um grupo de pessoas. Então, eles tinham um interesse muito mais de como eles iam responder, né, para a sua vizinhança, o que eles estavam fazendo essa demolição responsável, né, no caso de desconstrução, do que necessariamente um interesse financeiro, da gente estar devolvendo o dinheiro daquela grade que todo mundo conhecia, né? É mais falar que a grade que todo mundo conhecia, que as pessoas tinham aquela memória, aquela lembrança de infância, a grade não foi jogada fora. Aquela grade está em uma outra casa agora, em uma outra edificação. E aí, por outro lado, que também não é menos nobre, né? São só perspectivas diferentes, a gente tem clientes, a gente desmontou uma série de casas no Horto Florestal, que é um bairro também, um bairro nobre daqui de Salvador, e que está sofrendo um processo de verticalização muito intenso. Então, a gente foi procurado dessa vez não pela construtora, e sim pela pessoa que morava lá e que sabia que a sua casa tinha um alto valor de material. Então, nesse caso, a pessoa queria, né, sabia que aquele material ela estava vendendo um terreno, aquilo ia ser construído um prédio, e que os 26 metros cúbicos de sucupira que a gente desmontou de uma casa, por exemplo, a primeira, o dono não queria que jogasse fora, né? Sabia que aquilo era nobre, que aquilo tinha valor. Então, muitas vezes as pessoas também têm essa consciência, né, do valor que tem o material e não só o imóvel. Muito interessante, né? Uma das coisas que eu fiquei pensando enquanto vocês falavam é que, nesse sentido, ter mais recursos ou ter mais riqueza econômica, às vezes pode ser também amigo, mas pode ser inimigo dessa linha de atuação. Muito interessante, né? Quer dizer, a própria pressão imobiliária que vocês mencionaram, né? Lugares mais nobres pressionam para ter mais reciclagem. Olha, papo maravilhoso aí com vocês. Eu queria também dizer para o pessoal que está aqui nos acompanhando pelo YouTube e pelo Spotify, que nós vamos deixar aqui na descrição do áudio e do vídeo algumas dicas. Por exemplo, vocês falaram do famoso arquiteto Haussmann francês, ou da Roto, é assim que se diz, a companhia belga que inspirou vocês, né? E, eventualmente, até algumas outras dicas aí que vocês tenham a dar para a gente estar aqui com o link aqui abaixo na descrição, também ligando a Arquivo, né? O site da Arquivo, aos contatos da Arquivo. O que eu não perguntei para vocês e que vocês acham que seria importante mencionar? Acho que uma das coisas que para a gente é essencial, assim, que a gente vai enfrentar um pouco isso no ano que vem, é que o gargalo do terreno, ele não é o terreno em que a casa vai ser demolida.
ele é um gargalo do terreno que empresas do nosso tipo ocupam. Então, se eu pensar em ferros velhos hoje em dia, quase todos eles estão nas aforas da cidade. Eles não conseguem ser tão central porque não é a mais rentável das atividades. Então, assim, se eu entrar no critério de mercado especificamente, a rentabilidade do arquivo não é alta e não permitiria que a gente estivesse no centro da cidade. Então, esse é o grande gargalo. Atualmente, a gente opera numa parceria com a construtora civil, que é um grupo, na verdade, tem uma construtora, mas tem uma pedreira, enfim, tem uma parte de incorporação, e que eles tinham um terreno que daqui a um ano eles vão fazer um edifício, e no momento que a gente percebeu que a gente ia empacar nesse gargalo, porque antes a gente estava vendendo direto dos canteiros, a gente entrou em contato com eles são pessoas que têm interesse nessa coisa toda da inovação, mas também de sustentabilidade, e eles estão fornecendo, eles estão cedendo esse terreno para o nosso uso por um ano. Então, até junho do ano que vem, a gente temos um espaço, e a gente está estruturando o arquivo de alguma maneira para ela ser um pouco nômade, então, para a gente poder, periodicamente, mudar de terreno e ocupar esses terrenos que estão em processo de fazer projeto, ou em processos de aprovação e tal. Mas esse é um grande gargalo, assim, e eu acho que é um gargalo para todas as cidades. Então, eu acho que para construtoras de qualquer cidade interessa que exista um arquivo, porque é um valor que se gera para a construtora no sentido de que dos edifícios que ela vai desmontar, mas é simplesmente correto de um ponto de vista ético. Mas essas construtoras ou esses fabricantes de materiais têm que ajudar esse tipo de empresa a, principalmente, acho que entre todas as coisas, a melhor maneira de se ajudar é a mobilidade. Não precisa terrenos grandes porque é um volume de material muito grande, e precisam ser centrais porque, senão, toda a logística dos fretes e dos valores de transporte se inviabiliza. Não inviabiliza para tudo, mas quanto mais difícil, mais materiais vão ser inviabilizados, né? Então, por exemplo, atualmente na Arquiva a gente desmonta madeira, mas a gente não desmonta pavimentação de pedra, do tipo pedras portuguesas ou coisas assim, que a depender do desenho a gente poderia desmontar. Então, não é que Arquivo se torna 100% inviável se ela estiver num terreno fora da cidade, mas que boa parte dos materiais que atualmente a gente tem condição de recuperar não seriam recuperáveis, porque a conta não fecharia. Entendi. Então, acho que não isso, fica de pé. Isso é uma questão. Assim. Interessantíssimos e que certamente vão rebater em mudanças de paradigmas da indústria, de práticas, e nesse sentido vocês têm quase que uma missão evangélica, né, na área de vocês e quem mais faz esse tipo de atividade. Olha, Natália, Pedro, aqui a gente do Alpha Collab, um hub de inovação, a gente só tem a parabenizar vocês, com admiração pelo trabalho que vocês fazem, compartilhar o espírito de startupeiros, né, com vocês, de gente que desbrava, que tem flexibilidade, que monta negócios de forma criativa e faz aquilo que é improvável ficar de pé. Parabéns, muito portas obrigada. Abertas para vocês. Obrigado, Cláudio. Obrigada pelo convite. Muito obrigado. Chegamos ao final de mais um Collab Trends aqui pela Rede Transamérica. Hoje eu conversei com os arquitetos sócios da Arquivo, Natália Lessa e Pedro Oban. Então você já sabe, se inscreva nos nossos canais no Spotify e no YouTube, ative o sininho, dê o seu like e a gente se encontra novamente aqui na Rede Transamérica, a sua rádio onde você estiver.